Paz do Senhor para todos os irmãos. Bom estarmos aqui na presença do Senhor. Graças a Deus, iniciar mais um dia, podendo estar na casa do Senhor. Isso é motivo, irmão, de nos alegrarmos. Muitos gostariam de ter esta oportunidade. Muitos têm e não conseguem aproveitá-la. Mas o Senhor escolheu você para estar aqui nessa manhã. O Senhor me deu este privilégio de poder estar na presença dEle. Aleluia. Eu gostaria de aproveitar os irmãos sobre os pés, de estar lendo um trecho na palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, Evangelho, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 16. Eu quero aqui agradecer às irmãs pelo convite de podermos estar aqui e ter o privilégio de ministrar ao coração dos irmãos. É interessante quando nós estamos voltados em um culto e conseguimos perceber o que o Espírito Santo quer trazer, né? Tudo se encaixa, tudo vem se encaixando. E o Senhor, nessa manhã, está nos falando sobre esperança. O Senhor quer tratar conosco a respeito das promessas que Ele tem feito. E logo nós vamos entender. É uma passagem que trata-se de uma parábola, segundo o título do texto. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta dele. Verso 21. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida? Lázaro, somente males, e agora este é consolado, e tu está atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e entre vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Amém. Podeis tomar assento. Esta palavra, nós temos algumas polêmicas acerca desse texto, porque alguns acreditam, como diz o tema, como diz o título, se tratar de uma parábola. E alguns acreditam que Jesus, como sendo o Criador do universo, estando presente em todo o tempo, antes da fundação do mundo, na eternidade passada, já estava com o Pai, que o Senhor não precisava criar algo que não tivesse existido. E esta parábola trata-se de essa história trata-se de parábola com nomes. Nenhuma parábola, nenhuma história cita nomes definidos de pessoa. Então, entre alguns teólogos, creem-se que se trata de um fato que o Senhor está
explicando. Eu não quero aqui criar polêmica alguma. Eu quero apenas dizer que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou transmitir para os irmãos. Amém? Não estou aqui para dizer o que é, o que não é, o que é certo, o que é errado. Mas eu acredito também que o Senhor Jesus não precisava inventar uma história, citar os nomes, se isso não fosse um fato que de verdade teria acontecido ou pudera acontecer. Então, para que os irmãos possam entender, é necessário que os irmãos não desviem o vosso pensamento daqui, irmão. Senão o irmão perder o fio da meada, irmão, não vai entender mais nada. Aí o irmão vai achar que eu estou aqui falando uma heresia. Então, preste bastante atenção no que o Senhor tem falado aqui no culto. Não é o que Ele vai falar aqui através de mim. O que Ele tem falado já através dos louvores e através até mesmo da mensagem, da palavra oficial. Porque o tema dessa mensagem está em Isaías. E eu vou começar, como já foi lido aqui um trecho. Eu gostaria que os irmãos deixassem sua Bíblia aberta em Isaías 9. O profeta Isaías começa 700 anos antes de Jesus nascer, 700 anos, a entregar profecias e contar a respeito do que aconteceria. Ele começa a trazer as promessas do Messias enviado. O Messias é aquele que viria. Jesus, o Cristo, é o Messias encarnado e o Salvador. Cristo quer dizer Salvador. Isaías, conhecido como profeta messiânico justamente por isso, porque ele vem anunciar. Ele vem anunciar que Jesus estaria vindo. Então segue uma linha de raciocínio comigo. Isaías vem falando, e esse texto que foi lido vai citar a respeito das promessas do Messias que viria e de um lugar eterno que ainda não chegou. Mas nós precisamos acreditar, porque nós vivemos por fé. Fé é aquilo em que nós cremos sem ter noção do que seja. Nós vemos que alguns daqueles que conseguiram, que Deus revelou para ele o céu, não conseguem explicar com palavras o que é o céu. Nota João falando que no céu existem ruas de ouro, mas quando ele fala como que é o ouro, ele diz que é cristal. E se tratando de duas matérias completamente diferentes. Uma, primeiro, é opaca. O ouro, você não consegue ver através do ouro. É um metal preciosíssimo, mas você não consegue ver. E o cristal é algo que brilha muito, mas é transparente, não tem nada a ver. Nota que quem viu não conseguia expressar o que era. As ruas são de ouro, como se fosse de cristal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele está tentando explicar com o que ele conhece, trazendo para o material algo espiritual, algo transcendental, algo que não existe, que ele não conhece, para dizer, dizendo da preciosidade do lugar em que se coloca a planta dos pés. E nós cremos nisso porque nós temos fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se acredita. Isaías está profetizando no verso 9, ele vem dizer do princípio. Ele vem falar no verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Isaías vem falar acerca de um menino que ia vir para o mundo, estaria vindo, trazendo salvação. E ele vai no seu livro descrever todas as coisas que aconteceriam com a chegada do Messias. O capítulo 35, que nós lemos aqui, vai falar sobre a grandeza e a glória do reino dele. Isaías está falando de coisas como se já estivesse vendo.
Você está aqui em cima de promessas e crendo numa vitória que você não recebeu, não está nem na sua vista, parece impossível para você, mas você está aqui, você levantou cedo numa terça-feira, cheio de coisa para fazer em casa, deixou um feijão de molho, tem suas coisas para fazer, mas você está aqui acreditando em algo que para nós parece impossível, mas você crê. Você acredita que o Senhor vai entrar com uma providência em algo que parece muito distante? Eu quero dizer para você, se o Senhor tem promessa na tua vida, se o Senhor te mostrou algo, pode esperar que Ele vai entregar para você. Isaías fala todas essas coisas, profetiza todas essas coisas, mas ele morre. Ele não viu isso acontecendo. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? O senhor lê em Lucas e vai falar de Isaías. Então vamos colocar essas duas, vamos fazer uma fusão entre os dois textos. Se Jesus está contando uma história a respeito de quando os mortos salvos iam para o seio de Abraão e os perdidos iam para o outro lado, conhecido na época como Hades. Isso tudo acontece antes de Jesus nascer, antes de existir a graça e antes de ser inaugurado o paraíso. Isso está acontecendo num tempo em que os salvos mortos, crendo na promessa, eram levados pelos anjos para o seio de Abraão. Por quê? Abraão é conhecido como o pai da fé. Os nossos antigos irmãos antes de Jesus eram salvos crendo numa promessa de que o Messias viria. Então até aí, os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Então até aí, o seio de Abraão era o lugar de descanso. Isaías morre e vai para onde? Para o seio de Abraão. Agora, a palavra de Deus nos dá o direito de interpretarmos que no seio de Abraão havia consciência. Não estou inventando isso. Não estou criando nenhuma heresia. Estou dizendo o que o texto de Lucas nos diz. Que alguém que foi levado para lá tinha consciência e estava sendo consolado pelo pai Abraão. Então existia um diálogo e uma conversa. Eu fico imaginando agora Isaías chegando nesse lugar. Eu fico imaginando Isaías chegando lá, conversando com o pai Abraão, falando acerca do que o Senhor tinha revelado para ele. E Abraão falando, olha, esse mesmo Deus que revelou isso para você um dia me chamou, lá na terra dos meus pais. Esse mesmo Deus que falou com você, é bom que ele continua falando então, né? Olha, faz muito tempo, mas ele lá em Ur dos Caldeus me chamou e disse, olha, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele, olha, foi maravilhoso. Isaías fala, então, pois é, esse mesmo Deus revelou coisas para mim. E eu fico imaginando Isaías conversando com Abraão e vendo pessoas que iam chegando lá. Eu fico imaginando ele recebendo lá e ouvindo alguns casos. Jeremias. Eu fico imaginando chegando Daniel. Daniel morreu. Foi para o seio de Abraão. Isaías está lá. E eu fico pensando, Isaías, a preocupação dele, assim como a minha e a tua. Quando a gente ora por um irmão, a gente faz uma oração aqui, e como a irmã Silvia veio aqui trazer o testemunho, é o que a gente quer ouvir. Os irmãos lembram que nós oramos por fulano, lembram, olha, graças a Deus, não era aquilo não. Não é que não era aquilo, é que o Senhor transformou o cativeiro. Não, o outro médico estava enganado. Não, o médico fala quando ele tem certeza, ele não joga. Não, é isso aí, se ele falou é câncer, olha, isso aí é porque era. Mas a mão do Senhor foi lá e reverteu a situação, eu creio dessa maneira.
E o que engrandece a nossa fé e o que nós esperamos é ouvir o testemunho da grandeza do que Deus fez. Isaías queria ouvir isso. Eu imagino Daniel chegando lá. Isaías, olha, mas um dia Deus fez uma promessa para mim, disse que ia enviar o Messias. Ele chegou. O Messias chegou. Daniel falou, olha, chegou não. Não chegou. Eu não vi ele por lá não. Mas ó, Deus fez grandes coisas. Jeová fez grandes coisas por mim, acreditando na promessa. Jeová fez grandes coisas por mim. Olha, você acredita que eu defendendo a palavra dele, eu orando quando fui proibido, eu fui lançado numa cova cheia de leão, mas olha, eu acredito que até seja esse Jesus que foi lá, viu? Porque diz que o anjo do Senhor foi lá e segurou a boca do leão, mas lá em vida mesmo ele não passou por lá. Eu fico imaginando Sadraque, Isaías, recebendo, Sadraque não, Misael, Azarias e Ananias. Sadraque é um nome dado pelo rei da Babilônia, e não é o nome dos servos de Deus, o nome dele é Isael, Azarias, Misael, Azarias e Ananias. Chegando lá, eu fico imaginando Isaías correndo e falando, escuta, vocês viram o Messias? Porque Deus falou comigo que ia enviar o filho dele. Ele já chegou. Dá o testemunho para mim. Se ele passou por lá, fala para mim. Não vi ele não. Eu não vi ele não, mas o mesmo Deus que falou com você continua fazendo coisas tremendas lá. Porque olha, fazendo a vontade dele, um dia nós somos lançados dentro de uma fornalha de fogo. E olha, eu não sei não, mas estou desconfiado que esse daí já está fazendo salvação lá, porque ele entrou lá dentro. E a gente que estava lá dentro, viu, e a semelhança era como o Filho de Deus. Porque até o rei lá fora fala, ei, aquele ali não é outro, senão o quarto homem lá tem a semelhança do Filho dos deuses, porque eles acreditavam em vários deuses. Então, você imagina, se um incrédulo reconheceu como sendo filho de Deus a imagem, eu imagino que os três lá dentro tinham certeza. Falaram, não, olha, ele não chegou lá, mas que ele deu uma passadinha em espírito e esfriou o fogo lá dentro. Você imagina, irmão, um testemunho desse, a gente fica contente, irmão. A gente fica contente de ouvir falar que o Senhor curou uma Covid. Você imagina Misael e Azarias, ele contando ali, olha, sabe o que aconteceu? Nós somos lançados dentro de uma fornalha, que os homens que jogou nós lá dentro derreteram na porta da fornalha, só que estava gelado. Aonde está na Bíblia isso que estava gelado, irmão? Se não tinha cheiro de fumaça neles, é porque o fogo estava frio. Aleluia. Aleluia. Deus é poderoso para cumprir aquilo que você pensa, aquilo que você não imagina ser capaz. Um dia chegando lá, João Batista, vem comigo no raciocínio, irmão. João Batista chegando, Isaías correndo para ele. E aí, varão, conta para mim, aquele que iria vir, chegou. E João Batista fala para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa, é parente meu. Talvez Isaías perguntou, é você? Não, meu primo. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Como você tem certeza? Porque antes de nascer, dentro da barriga, eu era só um feto. Eu era só
um embrião. Mas quando a mãe dele, Isaías, e ele tem mãe? Tem. A mãe dele chama Maria. E quem é o pai? O pai é Jeová Jirê. Mas como assim? Ele nasceu de uma virgem, a moça era virgem. E ele nasceu, e é parente minha. Mas é mesmo, e eu não neguei o nome dele, eu continuei pregando. Inclusive falando do livro que você escreveu. Você não é o profeta Isaías? Sou eu sim. Mas e aí, ele, como é que ele é? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Mas você veio para cá por quê? Porque defendendo ele, eu fui morto. Mas você tem certeza que era ele? Tem. Mas só porque dentro da barriga você sentiu um negócio antes de nascer? Não, porque um dia eu estava no Rio fazendo um trabalho, que o meu trabalho lá era batizar os outros. Imagina João Batista contando isso para Isaías. Olha, eu estava batizando e de repente veio alguém, e quando entrou na água mudou todo o meu sistema de batismo. Porque eu batizava, quando eu batizava eu tirava da água, a pessoa ficava lá contando todos os pecados, porque ali dentro do rio tinha que ficar os pecados. Mas quando este veio, que eu batizei ele, que eu tirei ele da água, ele já saiu da água. Porque ele não tinha pecado nenhum, então é esse aí. Mas você tem certeza? Tem, porque quando ele saiu da água, eu vi o céu abrir. Eu vi a confirmação e o Espírito desceu sobre ele. Mas como que você sabe? É porque parecia uma pomba. Desceu uma pomba sobre ele. Aleluia. E eu fico imaginando a alegria de Isaías vendo aquilo que o Senhor prometeu para ele. Depois de 700 anos, você acha que o Senhor está preso ao nosso tempo? Às vezes nós imaginamos, mas está demorando muito para chegar. Mas o Senhor não está preso no seu tempo. O que Ele prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir no tempo dEle. Eu fico imaginando Isaías, quando ele estava para morrer, ele fala, mas eu não vou ver. Aquilo que o Senhor prometeu para você, você vai ver. O difícil para nós entendermos é em que tempo isso será. Porque Deus não está preso no seu tempo. Deus não está preso no meu tempo. Deus vive de eternidade a eternidade. E nós vivemos só a eternidade. Porque nós estamos aqui preparados para a eternidade. Independente, irmão. Todo humano, todo ser criado por Deus. Ser humano que foi feito das mãos dele, está feito para a eternidade. Ainda que venha ter o descanso aqui do seu corpo, o seu espírito, o nosso pastor tem nos ensinado isso sempre. O nosso espírito é eterno, em momento algum ele morre. Ele só fica sem uma casa para morar. Ele vem, habita em você. Se o seu corpo não aguenta mais, chegou a hora, seu corpo vai ser recolhido, seu espírito volta para Deus, continua vivo. E quando ele voltar, a promessa dele em Isaías, já estava descrito no verso 35, ele vai voltar, ele está preparando um lugar, nós vamos morar com ele no paraíso, nós vamos morar com ele, nós vamos para o céu, nós vamos ser arrebatados, nós vamos voltar, vamos reinar no milênio, nós vamos passar pelo grande trono branco, julgando as nações, mas nós somos eternos, a eternidade é tua, ela já está na tua mão. Cabe a nós cuidarmos para o lugar certo, nós temos que ir para o lugar certo. Esse é o problema. O problema é que o trem está na estação, irmão. Onde você vai comprar passagem para ir para onde? Essa é que é a situação. Essa vida que Deus deu para você, esse corpo, é para você adquirir a passagem para onde você quer ir. Para o céu ou para o lago de fogo. Isso depende de nós. Isso depende de nós. O guichê está aqui, ó. Esse é o guichê da porta estreita. A porta estreita é apertado o caminho, mas esse conduz ao céu. Tomai cuidado para entrar por esse caminho. Toma a tua cruz, vem após mim aqui e o céu é teu. Aleluia. Essa é a promessa do Senhor. Isaías está então agora contente, porque ele tem certeza de que aquilo que o Senhor falou,
pela boca dele, está se cumprindo. Está se cumprindo e chegou o Messias. E ele, como eu quero crer, irmão, que o Senhor nunca vai nos deixar sem resposta. Eu creio dessa maneira. Que eu não sei em que tempo, se aqui ou se em outro lugar, o Senhor há de mostrar a promessa cumprindo na minha vida que Ele fez para mim. Não sei em que tempo será isso. Porque eu vejo Isaías aqui, no seio de Abraão, aguardando para ver. Porque saber que vai se cumprir, saber que se cumpriu, é muito bom, mas ver. E um dia, chega alguém ali. Alguém com o mesmo nome desse rapaz da parábola. Alguém que se chamava Lázaro. E esse Lázaro, quando chega lá, Isaías deve conversar com ele da mesma maneira. E aí, como é que estão as coisas lá? Eu fiquei sabendo que o Messias chegou. Já teve aqui João Batista e contou que ele é maravilhoso. Você conheceu ele? Eu fico imaginando Lázaro falando: rapaz, você não sabe de nada. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo, Isaías. É mesmo. Há muito tempo atrás, Deus mostrou para mim que ele ia vir, mas como é que ele é? Ele é gente boa demais. Ele dormia na minha casa. Ele posava, ele passava. Eu morava lá em Betânia. E ele era um grande missionário. Ele vai para lá, vem para cá. Mas toda vez que ele passava na minha casa, ele entrava lá, ele jantava com a gente. Olha, era uma casa muito pobre. A gente é muito pobre, viu? Nós somos órfãos. A situação lá em casa não é boa. Mas ele sempre ia lá e a gente dividia o prato de comida para ele. Eu dava a minha cama, ele dormia na minha cama, porque o outro quarto era das minhas irmãs, então ele vinha, ele dormia na minha cama, um quartinho pequenininho, eu dava a cama para ele, ele deitava, eu ficava no pé da cama, sentado no chão, ouvindo as palavras dele. Como é que é a voz dele? É uma voz mansa, suave. Isaías, seu coração se enchendo. Isaías contente, porque sabia que estava acontecendo aquilo que ele falou. Mas ele não sabia que esse amigo que tinha chegado lá, estava contando para ele como é que era um amigo tão íntimo, mas era tão íntimo, e Jesus tinha um projeto tão grande naquela vida e naquela cidade, que ia causar algo no lugar que ele estava, no Hades, que nunca tinha acontecido. Porque alguns, e isso é o meu parecer, tá, irmãos? Isso é uma interpretação minha da palavra de Deus. Foi o que Deus deu para mim e eu acredito dessa maneira. Que quando as irmãs de Lázaro mandam chamar ele não vem depois de 4 dias e ele chega e fala: não, me leva lá, eu quero ir no túmulo. Elas pensam que ele quer ir lá chorar, ele quer ir lá fazer um grande milagre. Existem alguns que dizem: Lázaro estava dentro do túmulo. O espírito dele estava lá, porque quando Jesus chama, automaticamente ele já sai para fora. Eu não vejo a Bíblia dizer isso de ninguém. Morreu, ia para o Hades. Espírito de ninguém ficava pairando por aí. A Bíblia não me dá isso. A Bíblia vem dizer que após a morte segue-se o juízo e acabou. Mas Lázaro, lá no Hades,
Eu fico imaginando todo aquele povo que tinha morrido, crendo nas profecias e na promessa do Messias, escuta uma voz lá dentro do Hades. Quando ouve aquela voz, Lázaro diz: vocês estão ouvindo? Lá no Hades, Lázaro, vem para fora. Eu fico imaginando Lázaro falando para Isaías: você quer saber quem ele é? Essa é a voz dele. É a voz dele. E se ele está me chamando, eu tenho que ir. Eu fico imaginando Isaías vendo, ouvindo, após 700 anos, de uma promessa que o Senhor fez para ele, de uma revelação que o Senhor fez para ele, ainda depois de morto, lá no seio de Abraão, ele ouve a voz do mestre. Ei, irmão, aquilo que o Senhor prometeu para você, a seu tempo há de se realizar. Nunca é tarde para o Senhor cumprir aquilo que Ele prometeu na minha e na tua vida. A voz do Senhor, irmão, não depende daqui, ó. A voz do Senhor não depende de uma palavra que eu vou dar aqui, as ondas da internet, ou as ondas do rádio, ou as ondas da televisão vai levar isso até uma casa. Irmão, a voz do Senhor, ela é transcendental, ela passa desse mundo para outro mundo. Ela foi chamar Lázaro lá no seio de Abraão, não tem nada a ver com aonde nós vivemos, não tem nada a ver. O Senhor vai buscar aquele que está te prometendo aonde Ele estiver. O Senhor realiza o milagre dele na tua vida pelo caminho que Ele quiser. A voz dele, a palavra dele é transcendental, passa deste para outro mundo se for necessário, mas que vai se cumprir, há de se cumprir. Não depois de muito tempo que essas coisas acontecem. Isaías ouviu a voz. E após algum pouco tempo, a terra é abalada. Alguns mortos saem dos seus túmulos, porque o dono da vida, o Criador do universo, estava sendo pendurado numa cruz. Aquele a qual Isaías tinha profetizado, estava sendo pendurado numa cruz para pagar o preço da minha e da tua vida. Nós vemos, como nosso pastor deu estudo esses dias, acerca do sangue dele vertido na cruz. E eu quero ir um pouco mais além. Na cruz do Calvário estava sendo gerada a igreja. Em Jesus Cristo, no seu ministério, estava sendo gerado eu e você. E no ato da crucificação, nós estávamos nascendo. Porque ali, o Senhor se esvaiu da sua vida e de todo o seu sangue. E quantas mães tem aqui? Quantas mães tem? Levanta a mão. Muito bem. Quando vai nascer uma criança, a primeira coisa, normalmente, num parto natural, que vem é a dor. Jesus tinha passado por isso. Depois da dor, sangue. Depois, uma das coisas que acontece naturalmente, se não houver nenhuma complicação no parto, é quando a bolsa se estoura e sai água. Querendo tirar Jesus da cruz, um soldado vai lá só para dar uma verificada, espeta ele do seu lado, já não tendo mais sangue, sai a água do seu corpo. Jesus fala: nasceu. Aqui nasceu a minha igreja, aqui eu estou pagando o preço do meu povo. Pai,
a ti entrego o meu espírito. Quando isso acontece, treme a terra, as rochas se fendem, o véu do templo se rasga, abre um novo caminho, o caminho que você está aqui hoje é aberto na cruz do Calvário. Quando o véu se rasga, você pode entrar na presença do Senhor. Hoje você pode entrar por este novo e vivo caminho. Hoje você não depende de sangue, de oferta, você não depende de levar ovelha, é só você aceitar Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz. E isso tudo, Isaías não está sabendo o que está acontecendo, mas quando ele ouve esse terremoto, a palavra do Senhor diz que durante 3 dias o Senhor não foi visto após a morte, estava no túmulo, e diz que enquanto isso, ele foi visitar os espíritos em prisão. Eu fico imaginando esse dia, Isaías, lá no seio de Abraão, vendo naquele lugar chegar uma luz, entrando naquele lugar algo diferente, e ele reconhecendo, eu conheço essa voz chamou Lázaro. E ele vai lá, pastor, o senhor está falando do quê? Estou falando de Bíblia. O Senhor vai lá e prega aos espíritos em prisão, ele leva para si cativo o cativeiro, ou seja, ele pega todas aquelas almas que estão no seio de Abraão. Vocês acreditaram que eu ia vir, né? Eu cheguei, eu estou aqui. Agora vamos, eu vou levar vocês para o paraíso. Já tem alguém lá, já tem alguém no paraíso. Não assusta quando você chegar lá, é um ladrão, camarada não é gente boa não. Mas aquele lá morreu pela graça. Pela mesma graça, irmão, que dá direito de você estar aqui. Pela graça que dá direito de eu estar aqui, sem merecer, sem poder, sem pagar nada, sendo devedor, sendo miserável. Mas Jesus na cruz do Calvário pagou um preço para que eu e você entrássemos pela graça. Não é de graça é quando você ganha algo que não custou nada para você e não custou para ninguém. Não. É a graça, é algo que você não merecia, mas alguém pagou um preço. Jesus pagou o preço, irmão, para eu estar aqui. Jesus pagou o preço para você estar aqui. Isaías agora está vendo. Irmão, se Isaías está vendo depois de 700 anos, porque o Senhor fez uma promessa, e o Senhor não deixou ele sem ver, que dirá para você, que estamos hoje debaixo da graça, e o Senhor disse, ei, eis que eu não durmo, eu não cochilo, para que nenhuma das minhas palavras, é por isso que você está aqui nessa manhã. Que o que o Senhor prometeu para mim e para você há de se cumprir, e nós cremos nesta palavra. Quero convidar você a se colocar sobre os pés. Dobra a sua cabeça, baixa a sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai. Deus eterno, Deus de graça, nós estamos, Senhor, na Tua presença. E não somos merecedores de estar aqui, Senhor. Nós sabemos que a Tua infinita misericórdia que nos alcançou. Mas nós estamos aqui crendo, Senhor, na promessa. Cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas que está aqui, Senhor. Crendo, Senhor, meu Deus, que o Senhor há de fazer algo grande e poderoso na vida, Senhor, dela. Que o Senhor tem prometido estar conosco todos os dias. E apesar de ter dia que parece que o sol não vai raiar, Senhor. Ter dias, Senhor, que parece que estamos sozinhos, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra e na Tua promessa, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor está conosco, Senhor. E apesar, Senhor, meu Deus, das tramóias do inimigo, Senhor, sobre nossa casa, sobre nossa família, Senhor. Pai querido, sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde. Senhor, meu Deus, sobre nossos relacionamentos, sobre nosso casamento, sobre a nossa relação com nossos filhos, com nossos parentes. Parece, Senhor, que não vai ter fim, mas nós cremos que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, Senhor. Faz, Senhor, meu Deus, cumprir, Senhor.
Pai querido, há tempo de vermos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre o lar de cada um de nós, Senhor. Sobre os Teus filhos, Senhor, que por algum motivo estão impedidos de vir na Tua casa, Senhor meu Deus, mas estão Te adorando, Senhor meu Deus, no lar. Senhor meu Deus, aonde esta palavra, Senhor meu Deus, aonde esta oração estiver entrando, Senhor, entra, Senhor meu Deus, com socorro. Há um povo que clama, Senhor meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa nação, Senhor meu Deus, tem misericórdia dos nossos filhos, das nossas crianças, Senhor. Cuida, Senhor meu Deus. Eu sei, Senhor meu Deus, que o mundo jaz do maligno, mas nós somos Teus, Senhor. Nossa casa é Tua, nossa família é Tua, Senhor. Eu sei, Senhor meu Deus, que o inimigo está lutando com todas as forças, Senhor, mas nós estamos aqui batalhando, Senhor. Nessa terça-feira, Senhor, pela manhã, nós estamos guerreando pela nossa casa, nós estamos aqui guerreando pelos nossos filhos, pelos nossos netos, Senhor. Nós não sabemos o que estão ensinando para ele lá nas escolas, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo entre lá na mente deles, Senhor, que ainda está em formação, Senhor, e o Teu Espírito Santo entre lá, Senhor, e revele a verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. O inimigo tem lutado contra o ministério, Senhor. Contra, Senhor meu Deus, a obra que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai. Teus servos e servas que têm lutado, Senhor meu Deus. Pai, mas a Tua promessa há de se cumprir. Nós cremos nisso, Senhor. Pai querido, apressa-te, Senhor, em socorrermos, Pai. Senhor, para que possamos ver em vida, Senhor, aquilo que o Senhor nos prometeu, Senhor meu Deus. Pai querido, que possamos ver em vida nossa família na casa do Senhor. Possamos, Senhor meu Deus, testemunhar da Tua vitória, Pai. Em um nome santo de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, e nós Te agradecemos. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.